Olá, a ideia para hoje é uma manta de pescoço em formato gravata, bem fácil de fazer, e aqui eu vou trabalhar na malha inglesa, então eu preciso da frontura. Para testar regulagem e quantia de carreiras e pontos também, eu fiz uma pequena amostra. Coloquei 40 pontos, teci 50 carreiras, medi e calculei. Para minha manta, eu vou precisar de 550 carreiras, mas isso depende do comprimento que você queira também. Então, sempre faz uma amostra, porque a malha inglesa encolhe em altura e estica em largura. Dependendo da linha também e da regulagem que faça, ela estica bem mais em largura, o que significa que encolhe bem mais em comprimento. Aqui eu vou usar 2 fios de lã industrial 2,28. Se você muda a regulagem, muda o tipo de lã, muda a regulagem, logo comprimentos e carreiras, tudo vai mudar também. Então, só se baseia numa amostra que você faça com a linha que você vai trabalhar na peça, certo? Para isso, eu vou colocar agulhas para cima na máquina. Eu vou trabalhar com 50 agulhas. Na minha amostra, eu fiz 40. Coloquei 50 pontos, seleciono um por um, primeiro na máquina e depois ajusto na frontura. Trago uma agulha para cima para depois selecionar as outras. Fio para o carro, regulagem de início é bem baixinha, a menor que você conseguir, para aquela linha que você está trabalhando. Distribui os pesos de acordo com a quantia de agulhas que você vai trabalhar. No carro da máquina, aperto o primeiro parte. No carro da frontura, ergo esse botão no PR. Faço 2 carreiras nessa regulagem de início. Agora, ergo esse outro botão na posição P. Ajusto a regulagem na frontura. Para mim, eu vou trabalhar na 2, na frontura, e na 3 na máquina. E desligo o parte. O início já começa com a malha inglesa. Nessa carreira que vem da esquerda para a direita, ela trabalha todos os pontos. Quando eu levo o carro para a esquerda, o fio passa por sobre a agulha da frontura e não tece. Essa é a formação da malha inglesa. Existem variações do ponto malha inglesa que usa também a parte da máquina, mas nessa daqui eu vou usar dessa forma. E agora, cuidando sempre, quando levo o carro, não muito rápido, e eu vou tecer até 180 carreiras. Sempre levando o carro devagar, para perceber se todas as agulhas trabalharam conforme eu preciso.
Cheguei em 180 carreiras, divido o trabalho pela metade. Aqui seria a metade do trabalho. Pego um dos pontos da frontura e transporto para fazer a marcação. Eu vou fazer uma espécie de casa de botão grandona por onde vai ser passada a outra parte da manta. Então, dividi o trabalho e levei uma agulha para baixo para fazer a marcação. Como eu tenho pontos em suspenso, o carro precisa estar em suspenso também. E na frontura, essas duas alavancas laterais vão para a posição H também. Em outro tipo de máquina, aqui eu estou trabalhando com a Eugene. Em outro tipo de máquina e outro tipo de frontura, você precisa saber qual posição levar a alavanca para fazer ponto em suspenso, malha em suspenso. Só vamos trabalhar com esse lado de cá, de agulhas, por 50 carreiras. Vou precisar de um gancho com peso pequeno. E outro gancho. Um gancho vai entrar na abertura para a direita e o outro vem da direita para a esquerda. Porque o peso lá embaixo, o primeiro peso que foi colocado, não vai conseguir segurar esses pontos aqui. E a malha inglesa não pode ter falhas, porque de longe se enxerga. Vamos levar 50 carreiras dessa forma. E substituindo a posição do peso, sempre observo para que as agulhas trabalhem. Aqui eu já vou mudar o peso central, porque ele não está tendo força. E se eu mudo de um lado, aproveito e mudo do outro também. Fiz 50 carreiras só trabalhando com o lado direito. Agora, baixo as agulhas no lado esquerdo. Quebro o fio, coloco o fio na metade do trabalho,
Elevo as agulhas que estão na direita, aquelas que foram trabalhadas, deixando o fio por cima. A máquina e o carro da frontura continuam com a posição H. Volto o contador de carreiras para a mesma quantia de carreiras que eu tinha quando comecei a abertura. E eu vou trabalhar 50 carreiras somente com o lado de cá. Então, pesos com o gancho, vem agora para esse lado. E vou mudando a posição dos pesos também a cada 10 carreiras, mais ou menos. Passando pelo contador de carreiras para marcar as carreiras aqui. Fiz 50 carreiras, quebro o fio e volto ele para a posição no lado direito. Levo esse fio para dentro também, para não atrapalhar, e baixo as agulhas manualmente. Chamo aquela agulha que foi diminuída no início da abertura, chamo para trabalho e pego um dos pontos lateral para tirar a laçada, para formar esse ponto novo aqui, para ela não ter uma falha. Pego de um lado e pego do outro. Tiro os pesos pequenos e vamos enrolar. No caso da malha inglesa, aqui eu já atingi o chão. Eu vou precisar enrolar no pente e colocar 2 pesos na lateral. Como eu vou trabalhar muitas carreiras, eu não vou conseguir segurar apenas com um peso. Então, vamos usar 2, cada um na lateral. E não posso também tirar o pente aqui e colocar numa posição mais para cima, porque ele marca a malha inglesa. Então, tomar cuidado dessa forma ajuda a malha a ficar perfeita, sem marcação nenhuma. E agora levo até 550 carreiras, trabalhando com todas as agulhas. Tiro a máquina do H, porque não vou mais precisar de suspenso. Tiro a frontura também do H, mas continuo com os botões P e PR ligados. Na máquina, todos os botões continuam iguais. E vou levando com cuidado e substituindo a posição dos pesos de acordo com quando ela vai atingindo o chão, eu vou mudando a posição.
Atingi 550 carreiras, passo os pontos para a máquina. No caso, essa manta vai receber franjas pequenas. Se não tiver acabamento em franja, tirando em linha de outra cor aqui e depois arrematando em ponto italiano. Ficaria um acabamento igual ao ponto do início. Mas como eu vou colocar franja, é indiferente se ela é feita com o ponto italiano ou simplesmente remalhando. Passo os pontos para a máquina para conseguir remalhar melhor. Com 550 carreiras, nessa regulagem, usando 2 fios, eu consigo 1 metro de comprimento. Caso queira mais comprida ou mais curta, por isso é interessante uma amostra, para medir bem certo, calcular bem certo carreiras principalmente, e largura. Uma manta é um trabalho bem simples, bem fácil de fazer. Pode ser esse modelo também feito em máquina apenas, usando a mesma técnica da abertura ali da casa de botão grandona, que não é uma casa de botão em si, mas equivale ao mesmo processo da casa de botão. E já fica o acabamento, no caso da malha inglesa, já fica o acabamento lateral pronto. Na máquina, você precisa ver que tipo de ponto vai fazer para não precisar fazer acabamento lateral. E agora, abrindo a máquina, eu consigo remalhar melhor. Como a malha estica em largura, esse remalhado também precisa ser folgado. Não posso prender muito. Então, com o remalhador, faço uma laçada no ponto, remalhando, e uma laçada no remalhador sozinho. Esse é um modelo que serve tanto masculino quanto feminino. É preciso arrematar bem os finais dessa abertura. E os fios que sobram de início e de final, eu não vou arrematar porque eles vão fazer parte da franja. Caso não tenha franja, que você vá colocar costura aqui em cima em ponto italiano, eu deixo na descrição, aliás, o link do vídeo em que eu mostro como fazer esse tipo de acabamento, que ele fica igual ao início. Se não, meço franjas. Essa franja eu vou fazer com 20 centímetros. Então, determino a grossura dela também, a espessura de fios, quantos fios eu vou usar. E já aproveito o remalhador e uso esses fios de início e de final para arremate aqui também. Uma ideia aqui é franja, mas poderia ser feito mini pompom, pompons bem pequenininhos e colocados numa distância razoável aqui, também ficaria muito interessante.
tanto para feminino, quanto masculino, quanto infantil. E agora que eu tenho o comprimento, corto o fio que sobrou. 20 centímetros no total. Quando eu coloco ela dobrada, ela já vai para 9 centímetros. Então, é uma franja pequena, uma franja curta. Muito comprida aqui não combina, não fica bem. Preencho as duas laterais, as duas pontas com franja. E depois eu tenho a manta pronta. Essa malha inglesa, ela tem avesso e direito. O lado direito é esse mais folgado, mais fofo, mais repolhudo. O lado avesso, ele tem um outro formato, mas também dá para ser usado para manta de pescoço. O modo de se usar essa manta é passando uma ponta por dentro dessa abertura. Essa com 550 carreiras deu uma abertura aqui para pescoço e uma sobra num dos lados e no outro mais comprido. Se quiser fazer menor, essa primeira parte eu fiz com 180, poderia ser 150 carreiras que elas ficam na mesma altura. Isso depende do que a cliente pediu também. E aqui no meio é o pescoço. Você precisa calcular primeiro quantas carreiras fazer até a abertura e depois a continuação. Em abertura eu fiz 50 carreiras, que é o suficiente para ela não ficar nem muito folgada e nem apertando demais. Se eu faço poucas carreiras, fica estranho e essa parte que passa por dentro aqui pode arrombar, pode estourar os lados. A pontinha de baixo e a pontinha de cima. Esse é um modelo que serve masculino e feminino. No caso, eu fiz com franja. Poderia ser simplesmente terminando sem franja nenhuma, com acabamento em ponto italiano, para ficar igual à ponta de início. Ou com pomponzinhos, também ficaria bem bonitinho. Enfim, é uma ideia para fazer manta de pescoço diferente. Nossa ideia para hoje é essa. Espero que o vídeo tenha sido útil e bom trabalho!